Bom dia, meninos. Bora começar a nossa aula de letiva de hoje sobre a cultura e a diversidade cultural da região norte. Falamos um pouco sobre o que é a região norte, então vamos conhecer um pouco do folclore e das danças típicas, dos festivais, né, da cultura da região norte. Para depois nós falarmos na próxima aula eh, sobre a culinária e as danças típicas, tá bom? Então vamos lá. Esse é o nosso a linda região norte, onde nós temos aqui o índio, né, com as suas lendas, seus folclores, a cobra grande, que é uma cultura, uma lenda do folclore nortista, a comida típica do nortista, que é para a próxima aula. Nós vamos nos ater aos festivais, às culturas e às lendas, ao folclore, tá bom? A cultura do norte e conheça a sua riqueza. A cultura da região norte do Brasil é vasta, rica e muito influenciada pelos indígenas europeus e africanos, bem como pelos imigrantes. Por ser uma região com uma população bastante miscigenada, o norte possui grande diversidade de manifestações culturais, ou seja, de costumes, crenças e festas populares, culinárias, danças e etc. Então é muito miscigenado, né? Tem a influência africana, tem a influência indígena, que talvez seja mais forte na região, e também a influência europeia. O Círio de Nazaré é uma influência europeia. O Festival de Parintins é uma influência da região do indígena. A cavalhada, o Congo, as congadas, é uma influência africana, né? Então, as festas da região norte. Vamos lá. As festividades do norte do Brasil, elas são fortemente influenciadas pela cultura indígena, assim como a religiosidade cristã, né? Veja o que são e como acontecem algumas festas regionais importantes na região norte. O Círio de Nazaré, por exemplo, né? Que é esse que nós já falamos, estudamos lá na primeira aula, que junto com o Parintins talvez seja o grande símbolo da cultura nortista, certo? Então, a procissão que tem lugar no estado do Pará é uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e se realiza em outubro, mesma época, né? Porque a Nossa Senhora de Nazaré acho que tem a ver com Nossa Senhora Aparecida. Ok? Então, milhares de fiéis caminham quilômetros em ruas enfeitadas, carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, e o percurso é realizado da Catedral de Belém até a Praça do Santuário de Nazaré, onde a imagem fica durante 15 dias. Nesse percurso ela atravessa um rio. É muito bonito isso, né? O Festival de Parintins, por exemplo. A festa, que é realizada em junho no estado do Amazonas, acontece em um local chamado de Bumbódromo, um grande estádio, bem bonito, já mostrei para vocês, né? E o festival ele consiste na disputa de dois bois, o garantido, representado pelo vermelho, e o caprichoso, representado de azul, né? Olha aqui eles aqui, ó, tá vendo? Esse é o garantido e esse é o caprichoso, beleza? Eles são o Parintins lá é muito forte na região, né? O evento ele tem duração de 3 dias e conta com alguns personagens definidos. Há também um regulamento e julgamento que tem o objetivo de definir a melhor atuação. No fim, é conhecido o boi vencedor. É como um carnaval, tem uma disputa, um desfile com regras muito definidas por eles, tá? O tipo da música, o tipo da dança, o tipo da apresentação, sempre enfatizando o folclore, a cultura. As músicas, vocês vão observar que são músicas baseadas na cultura, né, do norte. Não é música aleatória, uma música feita de qualquer forma. É baseado na linguagem, na cultura e nos costumes da região, tá? Então, segundo a lenda, o pai Francisco, né, teria matado o melhor boi do patrão a fim de saciar o desejo da sua mulher, mãe Catrina, que estava grávida e com vontade de comer a língua do animal, né? E aí, ao descobrir o motivo da morte do seu animal preferido, o patrão chamou um padre e um pajé para reanimar o boi, que volta a viver para comemorar. Que volta a viver, né? Após a ressurreição do boi, eles comemoram através de uma festa, né? E para comemorar eles fazem uma festa. Por isso
algumas danças o garantido, ele se abaixa ali, os boi, e de repente ele se levanta. Então, e dançam e festejam a ressurreição do boi. Isso é uma cultura, né? A cultura nortista, né? Outras festas que também são típicas da região norte do Brasil são Folia de Reis, muito presente aqui para nós, né? A festa do Divino, Congo, a Colgada, que é muito da cultura africana, as cavalhadas, que Pirinópolis tem lá, começou lá também, tem a ver com boi, não sei se vocês já viram, festas juninas, tá? Dentre outros. Um pouco agora nós vamos falar das lendas da região norte. Falamos um pouco da cultura, dos festivais, né? E agora as lendas. Muito presente na relação do indígena, né? Por ser uma região de muita cultura indígena, o indígena, a cultura indígena ela é muito presente nas lendas. Então as lendas da região norte são bastante influenciadas pela cultura indígena, tal como as lendas de qualquer região do Brasil. Elas são transmitidas de geração em geração, muitas das vezes de forma oral. Por que mais a lenda indígena? Porque o europeu, assim como o africano ainda tem também um pouco uma coisa forte das lendas, mas o europeu não, ele é muito mais cético, mais cientista, ele tem uma explicação em Deus, né? Então não cria-se essas ideias de lendas, né? Não é da cultura cristã europeia inventar essas histórias, né? Importantes para a identidade do nosso povo, as lendas folclóricas colaboram para o enriquecimento da cultura popular brasileira. Uma que eu gostei muito e citei que vou falar para vocês é a lenda do açaí, que é uma comida típica da região norte que todos amam, né? Que é aqui, ó, numa tribo indígena localizada onde mais tarde foi fundado o município de Belém do Pará, os alimentos se tornavam escassos em decorrência do aumento populacional. Por esse motivo, o cacique ordenou que todas as crianças que nascessem fossem mortas. Assim aconteceu com a sua neta, sacrificada após Iansã, sua filha, ter dado à luz. Iansã sofreu muito e chorava sem parar, até que pediu aos deuses Tupã que mostrasse ao pai uma forma de resolver o problema da tribo, sem que fosse preciso matar as crianças. Foi então que numa noite Iansã ouviu o choro de um bebê, né? E ao olhar viu sua filhinha junto de uma árvore. Correndo para ela, a menina desapareceu nos braços da mãe, onde também morreu Iansã depois de tanto chorar pela sua filha. A Iansã, assim, foi encontrada sem vida, abraçada à palmeira e olhando com um semblante sereno e feliz para o topo da árvore, que estava repleta de frutinhos escuros. Os frutos foram apanhados e dele fizeram um suco muito nutritivo, que alimentou a tribo, e o cacique batizou o fruto de açaí, por o nome de açaí, que é Iansã ao contrário, em homenagem à sua filha. Então assim surge a importância do açaí através de uma lenda. Tá? Lógico que é uma planta que foi encontrada, descobriu seu valor nutritivo e aprenderam a se alimentar dela. Para justificar tamanha importância e o quanto o açaí era gostoso para eles criam essa cultura do indígena. Tá? A lenda da mandioca, que eu já ouvi quando pequeno e li agora, né? Que é aqui, ó, a filha do cacique tinha aparecido grávida, o que não queria acreditar. Desagradou muito o chefe da tribo, e ele que ela não sabia como tinha engravidado, tal como dizia o seu pai. Até que certa noite um sonho a aconselhou o cacique a acreditar na sua filha. Depois de nascer, Mani, como era chamada a indiazinha, era muito estimada na tribo, mas um dia sua mãe a encontrou morta. Desolada com a perda, a mãe resolve enterrar Mani na sua oca, e todos os dias chorava a morte da sua filha, que mesmo sem vida apresentava um semblante feliz. As lágrimas da mãe eram tantas que molhavam a terra, onde dias depois nasceu uma planta desconhecida que ela passou a cuidar. Ao notar que a terra estava ficando rachada, resolveu cavar na esperança que encontrasse sua filha com vida. Assim, encontrou uma raiz, a mandioca, junção das palavras mani e oca. Daí surgiu esse tubérculo nutritivo, que é a mandioca, que é a base da culinária de muitos brasileiros, principalmente na região norte. Então a mandioca ela surgiu, ela é uma comida típica ela é uma planta típica da região norte, tá bom? Outras lendas da Amazonas bem legal é a lenda do boto, tá? O boto é um peixe
típico do rio Amazonas ali, e dizem que em épocas de festas, né, quando está comemorando festas, ele sai do rio, transforma-se num homem bonito, de terno branco, chapéu branco, para tampar um pouco o seu nariz comprido, porque ele é um boto, e aí ele seduz as mulheres e as engravida. Acho que muito para justificar a gravidez de mães solteiras. Criou-se essa lenda, né? A lenda da cobra grande, esses dois irmãos que são amaldiçoados, né? E a irmã é má, o irmão é mau, é bonzinho, vendo as maldades da irmã com os pescadores, na verdade para justificar os ataques das sucuris, eles criam isso. O irmão mata a irmã e aí depois ele recebe uma dádiva de se livrar da maldição e voltar a viver com sua mãe. Hã? A lenda do Mapinguari, nós temos a lenda do Irapuru, que também é muito bonita. Um homem é apaixonado pela mulher do cacique, né? E um dia ele pede a Tupã, que é o deus, né, dos índios, que é uma forma de amar a mulher. Vendo ali o sofrimento do índio, Tupã transforma ele no Irapuru. E assim ele pode ficar do lado de sua amada. Tá? É muito legal. Quem sabe o canto do Irapuru, é lindo o canto do Irapuru. E a lenda da Vitória Régia, conta-se a história da Vitória Régia, tem um deus Jaci que seduzia as mulheres lindas das tribos e a transformava em estrela. Um dia, uma dessas indígenas, né, uma dessas índias, muito apaixonada por Jaci, vê o reflexo da lua na água, vai tentar beijá-la e se afoga. Triste com a situação, comovido com a situação, Jaci transforma ela numa linda. Ao invés de transformar ela em estrela, transforma ela numa linda flor chamada Vitória Régia. Então isso é um pouco da cultura nortista, que é muito legal, bem diversificada, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula sobre um pouco, para conhecer um pouco bem do interior do nosso Brasil, tá? Fica aqui só um pouco do conhecimento sobre a região norte. Nós vamos falar agora depois de danças e comidas típicas para nós passar para a região nordeste. Tá? Um beijo, um abraço e até a próxima.